Bom dia, tudo bem? Hoje já é sexta-feira, né? Hoje é dia 19 de junho de 2020. Já estamos chegando no final de semana de novo, né? Então, vamos lá na nossa aula de hoje, sexta-feira. Então, hoje a nossa aula é a aula de ciências, tá bom? Pega lá o livro de vocês de ciência. Então, nós tínhamos terminado, né, a unidade 1, sobre os seres vivos, né? Seres vivos extintos e os atuais, né? Nós vimos na primeira unidade. Agora, na segunda unidade, também nós vamos ver sobre alguns tipos de animais, né? Nós vamos continuar vendo alguns tipos de animais. Então, os animais. O que eu sei? Que animais você reconhece nessas imagens? Quais animais que estão ali na imagens? Aranhas, né? A borboleta. As aranhas com suas presas, né? Elas pegou as presas, que são do que ela se alimenta, né? Dali tem uma aranha que a sua presa é a borboleta. E a outra é um grilo, né? Que tá lá na casa dela. Que ela pegou e prendeu lá na casinha, nas telhas dela, né? Como eles se locomovem? Como que essas aranhas se locomovem? Elas têm patinhas, né? Elas têm patas, elas andam com as próprias patas. Quantas patas tem o animal da imagem A? Quantas patas tem? Ó, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Olha lá quantas patas ela tem. O animal, a aranha da imagem A. O que o animal da imagem A come? Ela tem lá, né? Tem lá preso o grilo, né? Ou a borboleta que está presa lá na imagem B, ela tem uma borboleta presa. Lá na imagem A, não tem nenhum animal preso lá na imagem A, né? Então, lá na imagem B, ela tem uma borboleta lá presa na casa, nas telhas. Para que serve a teia que aparece nas imagens? A teia, as teias as teias da aranha é aquelas coisas que elas fazem, né? Aqueles fiozinhos assim, que elas fazem e ali elas ficam como se fossem a casa delas, né? Elas ficam presas ali. E aqui nessas teias que está aqui no livro, aqui está servindo para ela guardar as presas dela, né? Aqui está desse daqui ela tá aqui, tá vendo que ela enrolou todinho um grilo. E a outra aqui é uma borboleta que tá presa ali nas teias, né? E também as teias servem para elas colocar os ovos dela, né? Alguém já viu uns ovinhos que elas colocam? Branquinhos os ovinhos dela, né? É um branquinho, ele não é lisinho, né? Ele é meio assim, áspero, assim, não é a casca lisinha, né?
Então, os ovos, elas também deixam preso nas teias, né? Elas também colocam os ovos dela nas teias. Então, as teias servem para elas viver, né? Para elas ficar lá nas teias. Serve para elas guardar as presas delas. E serve para elas colocar os ovos delas, né? Nas teias. Ideias em construção. Animais horripilantes, será? Existe algum animal de que vocês tenham medo? Existe algum animal de que você tenha medo? Alguns animais, como sapos, aranhas e morcegos, causam medo nas pessoas. Mas muitas vezes isso acontece porque esses animais não têm uma aparência que agrada a todos, ou por serem personagens de lendas e mitos da nossa cultura. Isso faz com que às vezes eles sejam maltratados ou até mortos apenas por causa da má fama que possuem. A maioria deles, no entanto, não oferece perigo para nós. Além disso, esses animais têm um papel importante na natureza, como ajudar na reprodução das plantas e no controle dos números de insetos. Olha lá, o sapo, a aranha e o morcego. Eles, né, são animais que eles não fazem mal, mas causam medo, né? Aqui no Mato Grosso não existe muito sapo, né? Mas lá no Paraná, em São Paulo, nossa, às vezes você anda para a rua e sai encontrando com os sapos, né? Então, às vezes ele é inofensivo, né? Ele até ajuda a natureza a comer os insetos que prejudicam as plantas, que prejudicam o meio ambiente. Mas, por causa desse jeito dele, né? As pessoas às vezes têm medo e às vezes até maltratam ele, né? Tipo, a professora tem medo do sapo. A professora tem pavor de sapo, mas a professora não maltrata, né? Se a professora vê um sapo, a professora vai correr dele, não vai maltratar, né? Não sei, né? Às vezes tem gente que tem medo de barata, às vezes um bicho bem inofensivo, mas às vezes as pessoas têm medo, né? Os sapos, eles vivem em ambientes úmidos e sombreados, né? Onde tem mais umidade. Então, é mais no tempo da chuva, né? Se eles vivem mais na beira de rio. E quando é tempo de chuva, né? Que na cidade também fica assim, mais molhado, né? Mais úmido, aí eles, né, vêm para a cidade, né? Mas aqui na nossa Sinop, né, graças a Deus, não tem muito sapo, né? Então, eles saem à noite para buscar alimentos, né? Para eles se alimentar. Do que eles se alimentam? De insetos, todos os insetos que eles encontram, né? Às vezes, aqueles insetos que prejudicam o meio ambiente, eles comem tudo, né? Aqueles insetos. Então, por isso, ele pode ajudar no meio ambiente, né? Aí, assim, ele diz que ele não faz mal para as pessoas, né? Mas ele tem duas glândulas na costa dele, mas é para defesa, né? Para eles
Por exemplo, quando ele for atacado por um outro animal que tentar pegar ele se defende. Por isso que às vezes se ele pegar um animalzinho, um cachorrinho, um gato, né, que for tentar brincar com ele, pegar ele vai soltar aquele veneno e daí é perigoso, né, pro animalzinho, é perigoso o animalzinho até morrer, né, conforme for. Então, ele possui aquelas glândulas nas costas, mas como uma defesa, né? Se ele se sentir atacado, né? Ele se sentir um outro animal for morder ele, aí no que morde, né? Ele exala aquele veneno e daí faz mal, né? Para quem mordeu ele, pro cachorro, pro gato, qualquer animal que tentar pegar ele, né? Para morder. Mas ele usa só como defesa mesmo. Já os morcegos saem à noite também, né? Para se alimentar também de frutos, né? Eles se alimentam de frutos e de insetos também, né? Os morcegos também se alimentam de insetos. Aí existem, né? Todo mundo fala, né? Morcego chupa sangue. Então, existem 3 tipos de morcegos que chupam sangue, né? Mas sangue de animais, de macacos, por exemplo, assim, vamos supor que existe um morcego num sítio, numa fazenda, onde há os bois, os cavalos, as cabras, né? Aqueles animais. Aí eles chupam sangue dos animais, né? Também, né? Às vezes pode atacar algum bichinho de estimação, né? Tipo um cachorro, eles podem atacar. Mas isso não são todos. É algumas espécies, né? Tem várias espécies de morcegos. Entre elas, 3 se alimentam de sangue, né? As outras se alimentam de frutas, né? De repente você vai lá no pé de fruta, tá lá uma fruta só pela metade, né? Aí quem que comeu? Pode ter sido um morcego, né? Então, é isso, né? Então, talvez a gente possa dizer que tenha medo por causa dessas histórias, né? Que morcego chupa sangue, que mais... Assim, tem esses animais, eles só fazem mal, às vezes, se sentirem ameaçados, né? Se ninguém mexer com eles, eles não prejudicam e não fazem mal para ninguém, né? Então, vamos ver lá mais sobre o sapo. Os sapos comem insetos como moscas, mosquitos e baratas. Isso ajuda a controlar o número de insetos da natureza, evita a transmissão de doenças e protege as plantações. A maioria das aranhas usa seu veneno para caçar mosquitos, moscas, borboletas e outros insetos. Portanto, assim como os sapos, elas também ajudam a controlar a quantidade de insetos que pode transmitir doenças. A maior parte dos morcegos que vivem no Brasil se alimenta de frutos, de néctar, de flores e de insetos, e que também contribui para controlar o número de insetos na natureza. Além disso, eles ajudam na reprodução das plantas, pois são polinizadores, ou seja, ao defecarem a semente dos frutos que comeram, podem brotar em novos locais, regenerando as florestas. Atenção! Há pessoas que podem ser mais sensíveis ou alérgicas ao entrar em contato com alguns animais. Por isso, caso encontre algum deles, o melhor é chamar um adulto para que ele tome providência, né? Você não vai querer mexer, né, com animal, né? Se você encontrar lá um desses animal, né, você não vai tentar mexer com ele, né?
se ele estiver num ambiente ali que ele não pode ficar ali, que ele precisa sair dali, você vai, né, chamar um adulto para te ajudar, né? Por mais que ele não te ofereça risco, né? Ele é um animal, né? Você já viu algum desses animais? Qual? Como ele era? Então, só, né? Seria de interagir, né? Como você está aí do outro lado, aí você vai pensar, você já viu? Você já viu um sapo? Você já viu um morcego, uma aranha? Tá? Como que era esse animal que você viu? Né? Então, é só uma interação, né? Não precisa você responder aí. Você já ouviu histórias ou lendas a respeito desses animais? Você já viu alguma história, algumas lendas contadas sobre sapos, sobre morcegos? Talvez possa ser até por isso que as pessoas às vezes têm medo, né? Porque às vezes existem umas lendas, umas histórias nada a ver contada, né? Sobre tal animal, que por isso que as pessoas sentem, né? Um pouco de pavor, né? De certos animais. Aí você vai dizer, né? Se você conte com um colega da história que você conhece sobre eles. Conte para os colegas histórias que você conhece sobre eles. Sobre esses que nós estamos falando até agora, né? Sobre o sapo, sobre a borboleta, a aranha e o morcego. Todos os seres vivos, tem mais uma ali. Esses animais merecem a fama de horripilantes? Eles merecem essa fama que eles levam, né? De horrível, né? Que as pessoas sentem de ver um bichinho desse, né? Justifique sua resposta. De repente, para você não causa nada, né? Ver um bichinho assim, você não tem medo dele, mas uma outra pessoa já vai sentir medo dele, né? Todos os seres vivos devem ser tratados com respeito. Em grupo, façam umas pesquisas sobre as aranhas, os morcegos e os sapos, buscando mais informações acerca da importância deles na natureza. Então, né, se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer uma pesquisa, né, em grupo, sobre as aranhas, morcegos e sapos, buscando mais informações sobre eles. Então, se você quiser pesquisar mais, né, buscar mais sobre esses animais, sobre os sapos, as aranhas, os morcegos, então você pode fazer uma pesquisa sobre ele e procurar saber mais sobre eles, tá bom? Construindo conhecimentos. Conhecendo os animais são seres vivos que podem ter o formato do corpo, o tamanho e os modos de vida bastante variados. Então, os animais, eles podem ter o formato do corpo dele, né? O tamanho de modos de vida e modos de vidas variados, né? Eles não são iguais, né? Cada um tem um formato, cada um tem um tamanho, cada um tem um modo de vida, né? Cada um vive conforme é o seu, né? Vive conforme o seu ambiente, né? Contudo, eles têm algumas características em comum. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Além disso, todos os animais se alimentam de outro ser vivo para sobreviver. Ao longo desta unidade, vamos conhecer a estrutura do corpo de alguns animais, como eles se locomovem e do que se alimentam. Partes do corpo. Para estudar os animais, é importante saber reconhecer algumas partes que formam o corpo desse ser vivo. Veja alguns exemplos a seguir. Patas são membros ou apêndices de alguns animais
e usado para caminhar, correr ou saltar. As patas estão presentes em muitos animais, como gafanhotos, centopeias, sapos, jacarés e cavalos. Os gafanhotos têm 6 patas, que são utilizadas para seu deslocamento, como caminhar e saltar. Esse bichinho aqui, né, o verde, ó, o gafanhoto. Às vezes ele tem outros nomes, né? A gente às vezes costuma chamar ele até como cavalinho de Deus, né? Você já viu que alguém já deu esse nome para esse bichinho verdinho ali, né? Mas ele é o gafanhoto. Os cavalos têm 4 patas, que são usadas para caminhar, correr e saltar. Asas são estruturas que, de forma geral, são usadas para voar. Estão presentes em determinados animais, como libélulas, abelhas, borboletas, galinhas, pássaros e urubus. As libélulas têm 4 asas, finas e transparentes. As asas do urubu permitem que eles voem em grande altitude. Então, né, para que, né, que serve as asas dos animais, né? O urubu, ele anda e também voa, né? Eles têm as patinhas, né? As perninhas, mas ele também voa. Tem alguns animais que têm asas, mas não voam, né? A ema, o avestruz, porque eles são enormes, né? Um bicho enorme, então as asas dele não coisa com o corpo dele, né? É de estrutural, né? Não tem a mesma estrutura, né? As asas deles são menor do que o corpo, por isso esses bichos grandes, tipo a ema, o avestruz, eles não voam. E o pinguim também tem aquela asinha, né? Mas ele também não voa. Aquela asinha dele lá serve para ele nadar, né? Tipo aqui, ó, nadadeiras. São estruturas usadas para nadar. Todos os animais que têm nadadeiras vivem no ambiente aquático, como tubarões, peixes, baleias e golfinhos. Aí tá, né? Aqui a prof não mostrou, mas vocês têm no livro de vocês, né? O cavalo, a libélula e o urubu, né? O urubu é um pássaro. Aí lá tem as baleias. Vivem no mar e suas nadadeiras direcionam, equilibram e impulsionam seu corpo enquanto nadam. Alguns peixes vivem em rios e lagos e outros vivem no mar. Todos eles têm nadadeiras que os ajudam a nadar e se equilibrar, né? Os peixes, a baleia, eles nadam, né? Eles só nadam. Eles não têm, né? Eles se locomovem com as nadadeiras. Eles não têm patas, nem pernas, nada, né? Só as nadadeiras. E também não são asas, são nadadeiras, né? Só para eles nadar. Você sabia? As baleias da espécie jubarte passam o inverno no Brasil, pois estão em busca de águas mais quentes para se reproduzirem. Os pesquisadores conseguem identificar cada baleia por causa das manchas na nadadeira caudal, que são diferentes em cada animal, como as impressões digitais existentes nos dedos dos seres humanos. Então, tem uma espécie de baleia, né? E no inverno, elas vêm para o Brasil, né? Que elas, né?
o inverno no Brasil não é tão rigoroso, né? Então ela vem em busca de águas quentes, né? E para se reproduzirem, né? Então elas, para identificar a baleia, por causa das manchas na nadadeira. Então ela é uma baleia que tem umas manchas, né? Diferentes na nadadeira, né? Por isso consegue identificar ela, né? Como outra espécie, né? Que é essa espécie jubarte, né? Como se fosse a impressão digital dela lá, né? Por aquelas manchinhas consegue saber o tipo de baleia que ela é, né? Nadadeiras caudais das baleias da espécie jubarte, com manchas em formas diferentes. Cauda dá equilíbrio ao animal durante a locomoção e pode ser usada para ele se sustentar e também para se defender. Está presente em largatos, jacarés, lagartixas, macacos, onças, cachorro, entre outros. Então, a caudas, né? A cauda do cachorro, da lagartixa, dos macacos. Então, esses bichos tudo, né? A gente conhece como, a gente fala o rabo do cachorro, né? Mas, ele é uma cauda, né? O nome é cauda. Que os gatos têm, as onças têm, os macacos, as lagartixas, né? Tem aquele rabinho, o largato, né? Aquele largato. O macaco, ele usa até a cauda, né? Então, é chamado cauda. A cauda para assim, né? Ele fica preso num galho só pela cauda, né? Então, ele usa a cauda, né? Não é uma coisa que não tem necessidade, é uma coisa que tem necessidade de ter, né? Que às vezes tem pessoas que pegam um animalzinho, um cachorrinho, um novinho, e arranca, né? Corta a cauda dele, né? Mas não pode, né? Se ele foi, né? Se ele existe com a cauda, ele precisa daquela cauda para ele viver, né? Não pode ser tirado, né? Então, é isso, né? Cada animal tem o que ele precisa ter para ele sobreviver, né? Então, Deus, quando fez o mundo, quando fez os animais, ele fez cada um, né? Deu jeito para cada um sobreviver, né? Então, tudo que pertence, que tem aos animais, é dele, né? Não pode ser tirado, né? Então, é isso. Então, vocês aprenderam mais sobre o que é a cauda, né? E esses animaizinhos aqui que possuem caudas. Tem vários outros animais, né? Que tem caudas, cavalo, vaca, né? Boi, vários outros tipos de animais que têm caudas, né? As vacas mesmo, elas usam as caudas dela para espantar os mosquitos, né? Que chega nela, não vê que elas balançam a cauda para lá e para cá? É para né? Se defender dos mosquitos, né? E se defender de muitas outras coisas. Aí vamos ver uma curiosidade lá. Você sabia? A cauda dos cachorros os ajuda no equilíbrio enquanto caminham ou correm, viu? Além disso, eles também os ajudam a expressar emoções. Observando o comportamento da cauda de um cachorro, podemos ter ideia de alguns de seus sentimentos. A cauda baixa balançando, indica que o cachorro está relaxado e feliz, né? Quando você sai, né, e você volta para casa, que ele balança a cauda, né? É porque ele está feliz porque você voltou, né? A cauda entre as pernas indica que o cachorro está com medo, né? Às vezes você briga com ele, né? Você pega um cachorrinho, você dá uma bronca nele, né? Aí ele já se encolhe, põe os rabinhos, as caudas lá entre meias pernas, né? Olha aí. Ó. Aqui é
ele está balançando a cauda e aqui ele está com a cauda entre meio as pernas, né? Interessante. Então é isso mesmo, né? Se eles nasceram, se eles possuem a cauda, é porque eles precisam dela para sobreviver, né? Senão eles não teriam elas. As garras. As garras dos animais são semelhantes às nossas unhas, porém são mais fortes e afiadas. São estruturas associadas às patas, usadas para defesa própria e para imobilização das presas. Estão presentes em gatos, onças, leões, corujas e gaviões. Aquela, né, a forma deles se defender, né, os gatos. A gente fala dos gatos porque é o que a gente tem mais contato, né? Se você fez uma coisa que ele não gostou, ele se defende, né, com as garras, né? Mas outros animais, como as onças, os leões, as corujas, né, e os gaviões, que são pássaros, também têm garras. Os gatos têm garras nas patas, elas ficam escondidas e aparecem apenas quando eles escalam ou imobilizam suas presas, né? As corujas são caçadoras e usam as garras para segurar suas presas. Então, ela segura pelas patas, né? E os gatos também. Olha lá, o gatinho mostrando as suas garras e a coruja. Usado para alimentação, o bico está presente em animais. O bico, nós vamos falar sobre o bico. Usado para alimentação, o bico está presente em animais como avestruz, tucano, beija-flor, pomba e arara. Ele tem forma e tamanho que variam de acordo com a alimentação de que o animal precisa. Veja alguns exemplos na página a seguir. As araras têm o bico forte, que ajuda a abrir os frutos e as sementes das quais se alimentam. Os beija-flores têm o bico longo e delicado, usado para se alimentarem do néctar das flores. Cada um tem o bico do jeito que ele precisa ter, né? Os pelicanos são aves pescadoras e têm o bico longo, com uma bolsa na parte de baixo, onde guardam os peixes que pescam. As árpias são aves carnívoras que têm o bico curto, forte e afiado, próprio para cortar a carne de outros animais. Olha aí, cada um tem o bico que precisa para ele se alimentar e sobreviver, né? Aí tá a arara, o beija-flor, os pelicanos e as árpias, né? As árpias se alimentam de... Então, cada um tem a estrutura do bico, né? Que ela precisa para se alimentar, né? Elas se alimentam pelo bico, né? Nossa, essa unidade tem bastante exercício até chegar nas atividades, bastante coisa para ler, né? Até chegar nas atividades. Então, vamos ver mais essa parte aqui. O que são os tentáculos? São estruturas usadas para locomoção, captura de presas e defesa. Estão presentes em alguns animais aquáticos, como polvos, lulas e águas-vivas. O polvo tem 8 tentáculos, os quais possuem ventosas que grudam nas presas. Por exemplo, peixes e ajudam a capturá-las, né?
Então, você vê aquele polvo, né, cheio de... Então, não é pata, não é tentáculos, né? Chama aquelas partes que ele tem lá. Mas também ele precisa daquilo para ele sobreviver, né? É o jeito que ele tem que ser, ele precisa de tudo aquelas partes que ele tem para ele viver. As águas-vivas têm tentáculos finos e longos. Eles possuem estruturas que injetam veneno nas presas, paralisando-as, facilitando a sua captura, né? Então, ela tem... Os tentáculos dela também servem para ela sobreviver, né? Para ela pegar as presas dela, né? Então, ela precisa de ter, né? Esses tentáculos, essa parte que ela... para que ela consiga sobreviver, né? Que ela consiga capturar as presas, né? Para ela sobreviver, né? Porque ela sobrevive de outros animais marinhos, né? Do mar. As palavras e o texto. Ventosa. Estrutura de ficção presente em alguns animais. Geralmente tem forma arredondada e se prende pela sução, que produz na superfície do corpo de outro animal ou em alguma estrutura do ambiente com rochas. Alguns animais possuem a ventosa, né? Tipo o peixe, né? Esses peixes, mais esses animais de rio, né? Dos mares, né? Esses tipos de peixe, né? Tipo o polvo, essa água viva, né? Então, eles possuem também essas ventosas, né? Então, a prof vai parar por aqui hoje, né? Já é bastante coisa, bastante informação. De todo jeito, nós não vamos conseguir chegar nas atividades. Então, é isso. Por hoje é só. A prof foi na aula de ciência, né? A prof foi da página, lá no início da unidade 2, na página 42, até a página 53, tá bom? Aí na próxima aula nós voltamos, né? Nós vamos falar sobre as antenas, né? Aquelas bichinhos que tem aquelas anteninhas, tipo as formigas, borboletas. Então na próxima aula nós falamos sobre isso, né? Sobre as antenas, as escamas, os pelos, as formas de locomoção, alimentação. Então é isso, tá? Aí hoje é só na aula de ciência, não tem atividade, né? Não chegamos na atividade, mas daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Daí nós vamos ter uma aula de matemática, tá bom?